Olá, a paz do Senhor. E no Minuto de Esperança de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus na sua vida, o tempo de Deus nessa situação, o tempo de Deus no domínio de todas as coisas. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Para todas as coisas debaixo do céu há um propósito de Deus. E o Deus que domina todas as coisas tem a mordomia do tempo nas suas mãos. A sua vida não está fora do controle de Deus. Deus tem o tempo certo e determinado para todas as coisas. E Ele cumpre ao seu tempo o seu propósito. Se coloque diante do Senhor dizendo: eis-me aqui, e o Senhor cumprirá o propósito e o tempo certo na sua vida e na sua história. Muitas vezes temos sonhos e achamos que Deus ele não está vendo esses sonhos e achamos que Deus não está olhando para os seus sonhos. Se os seus sonhos forem alinhados aos sonhos de Deus para você, no tempo dele, Ele irá cumprir. E eu me recordo neste momento de José. José começou a ter sonhos e Deus começou a interferir nos sonhos de José. Deus começou a se revelar a vontade dele através dos sonhos de José. Porém, esses sonhos de José começaram a incomodar os seus irmãos. E José, quando compartilha aqueles sonhos, gera ódio, gera inveja, gera amargura no coração dos seus irmãos. José era aquele jovem que tinha 17 anos, amado por seu pai, filho da mulher que ele amava. E José era aquele filho carinhoso, aquele filho achegado a seu pai José, a seu pai Jacó. E Jacó escutava aqueles sonhos de José. No segundo sonho que José tem, que diz que o sol, a lua e 11 estrelas se prostrarão diante dele, o pai de José repreende José, diz: o que é isso que tu estás dizendo? Mas mesmo assim, a Bíblia nos informa que ele guardava isso no seu coração, porque no fundo do coração de Jacó, ele sabia que esses sonhos de José tinham a interferência direta de Deus, do Senhor, que domina todas as coisas e que tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Que tudo que ele determina tem o seu fiel cumprimento. E aqueles irmãos de José começam não só a invejar, a ter rancor de José, mas eles ficam odiando José, a Bíblia diz. E o pai de José um dia faz uma túnica para José. Uma túnica de muitas cores, uma túnica que chamava muita atenção. E isso foi o estupim no coração daqueles irmãos de José. Isso foi o gatilho para atiçar o ódio, a inveja e a raiva que aqueles irmãos de José nutriam contra José. E um dia, o pai de Jacó chama José e manda José, está lá em Gênesis no capítulo 37, e ele manda José ir até onde os seus irmãos estavam em Siquém, pastoreando as ovelhas, e José sai lá de onde eles estão e vai até Siquém, onde os seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas. Quando chega lá, eles não estão, ele encontra alguém que o diz que eles foram para Dotã, e ele vai até Dotã, onde estão os seus irmãos acampados ali, pastoreando aquelas ovelhas. E quando José vai se aproximando, eles já vão dizendo: lá se vê um sonhador. Talvez alguém esteja olhando para você, para o sonho que você tem no seu coração, para o propósito que você acredita que Deus colocou no seu coração. E talvez alguém esteja olhando para você e dizendo: lá vem o sonhador.
Talvez alguém esteja dizendo que é isso que você está sonhando, que é isso, quem você pensa que é. Talvez alguém esteja olhando para você e dizendo exatamente essas palavras. Como é que pode? Você ainda está fazendo planos diante de uma crise dessas? Como é que pode? Você ainda está sonhando diante do tempo que nós estamos vivendo? E você vai dizer para essa pessoa: os sonhos de Deus na minha vida não vão morrer por causa da crise. A crise não impede o cumprimento da promessa. A tribulação, a luta, a dor e a dificuldade não invalidam a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir independente da situação e do tempo, porque o Deus que tem a mordomia do tempo tem o controle de todas as coisas e Ele tem o controle também da sua vida e da sua história. Talvez hoje você esteja no tempo de chorar, mas deixa eu dizer para você, vai chegar o tempo de rir, porque tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de rir. A Bíblia diz que a vida do servo de Deus, na noite desse servo de Deus, pode ser uma noite de choro, mas a Bíblia também diz que a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua noite, mas eu sei que ela tem tempo determinado por Deus para terminar. E aqueles irmãos de José pegam José, quando José se aproxima dali, e colocam no coração de matar José. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados na vida daqueles que Ele tem os seus planos, na vida daquele que o Senhor planejou um propósito. Isso não pode ser impedido nem frustrado. E Judá, um dos irmãos de José, usado por Deus, ele diz: não vamos matar ele não vamos fazer isso não. E eles cavam um buraco, colocam José dentro de um buraco que não tinha água, tinha apenas lama dentro daquele buraco. Uma cova, uma cisterna, um buraco que existia ali, e eles jogam José ali dentro. Talvez neste momento da sua vida, você esteja se sentindo dentro da cova. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, esta cova não é para a sua morte. Esta cova é apenas algo no processo de Deus na sua vida, para você entrar no sobrenatural de Deus e os sonhos de Deus, os projetos de Deus, as promessas de Deus se cumprirem na sua vida e na sua família. E eles colocam José ali dentro daquele buraco e vão passando ali uma caravana de revendedores de egípcios, de pessoas que vendiam coisas de mascates, digamos assim, e um deles diz: vamos pegar José e vamos vender para eles como escravo, pensando em poupar a vida de José. Porém ali já era o projeto de Deus se cumprindo na vida de José. E eles pegam José e vendem José como escravo para aqueles ismaelitas que estavam indo para o Egito. E eles levam José dali. E eles pegam a túnica de José, que eles tanto odiavam, que eles tanto invejavam, que eles tanto tinham ciúmes, que eles olhavam para aquela túnica e diziam assim: essa túnica é a representação que o nosso pai escolheu José. E eles odiavam José por causa daquela túnica e principalmente por causa dos sonhos de Deus na vida de José, por causa da promessa de Deus na vida de José. E eles pegam José e vendem, e pegam a túnica, pegam o sangue de um cabrito, passam naquela túnica e levam aquela túnica até Jacó. Jacó, na hora que vê a túnica, começa a chorar e a dizer: meu filho José é morto. E chora por muitos e muitos e muitos dias. E o ápice da dureza do coração daqueles irmãos de José aparece neste momento, em que Jacó está chorando a morte do filho. E eles vão consolar Jacó. Tamanha é a dureza do coração, sabendo de tudo o que tinha acontecido, sabendo que José não era morto, tinha sido vendido como escravo, mas não era morto. E eles vão consolar
Jacó. Eu não vou concluir a história de José hoje com você. Em outros vídeos nós iremos terminar. Mas eu quero dizer para você que Jacó foi tirado da cova. José foi tirado da cova. Embora tenha sido vendido como escravo, da cova ele já saiu para o palácio. Da cova ele já saiu para começar a viver a promessa que Deus tinha na vida de José. Se Deus tem promessa na sua vida, a crise não invalida a promessa. Se Deus tem promessa na sua vida, se Deus tem te dado sonhos, a dificuldade, a inveja, a calúnia, a intriga, o mal, a cova não invalida a promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E como nós acabamos de ler na sua palavra, em todo tempo existe um propósito de Deus determinado debaixo do céu. E para todas as coisas tem o tempo certo e determinado por Deus. Aprenda a viver o tempo de Deus e a descansar nele, e as suas promessas irão se cumprir na sua vida e na sua história. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu coração. Deus te ensine a descansar nele e a esperar o tempo de Deus na sua vida, na sua história e na sua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a nossa nação.